E aí, pessoal? O último livro que eu li é um livro que tem uma capa colorida, umas folhas cheirosas, que conta a história fofa e ao mesmo tempo triste de um garotinho que tem uma doença terminal, que envolve toda a sua casa, sua família e seus amiguinhos, e é narrado pelos olhos de Maria. Sim, Maria, como toda criancinha, é uma criança que fala até cansar a língua e tem a cabeça cheia de dúvidas. Em Dias de Se Fazer Silêncio, de Camila Macari, Rui é uma criancinha que está com uma doença que o faz ficar muito mais tempo no hospital do que em casa. O livro abre mostrando as transformações que a ausência prolongada do irmãozinho de Maria fizeram dentro de casa. Casa grande, interior do estado, onde vivem Maria, sua mãe, seu pai, seu primo Germano, seu tio e sua tia em outro canto da casa. Sua mãe adquire o estranho hábito de lavar a casa compulsivamente, como se ao fazer isso ela fosse eliminar também a doença do seu filho, a tal ponto que ela mesma começa a ficar sem cheiro. Apenas um ano mais velha que Rui, Maria e o irmãozinho sempre fizeram aniversário juntos, até que pela primeira vez na vida ela se vê obrigada a festejar o aniversário sozinha, com um enorme vácuo da ausência do irmão deixado de presente. Maria passa a conviver apenas com o primo Germano, tentando não deixar a falta de Rui tomar conta. O irmãozinho dela, antes que você pergunte, tem uma doença terminal. Terminal? Isso, terminal. Imagina quando a gente tiver que lidar com os nossos filhos fazendo dessas coisas. O tio continuou, mas sua cara se contorceu assim que ele acabou de falar. Rui é terminal. Essa foi a primeira vez que Maria ouviu a palavra. É isso e deu. E agora a gente se esforça para fazer com que seja o menos pior, sabe? O pai olhou para o tio apenas o tempo de dizer toda essa frase e depois voltou a olhar para o pátio. A partir daí, Maria começa a fazer um sem número de relativizações e novos significados, a começar pelas brincadeiras de criança. Até então, só pessoas velhas morriam. Morrer para uma criança era morrer de tanto correr, morrer de tanto apanhar, mas nunca aquele significado mórbido e cruel dito pela boca de um adulto. Eu descobri que o Rui vai morrer. Nada a ver. O meu pai falou pro teu pai e é o médico que disse que o Rui é terminal. Daí eu pesquisei hoje na escola o que isso quer dizer. E quando ele vai morrer? Eu não sei quando, eles também não falaram. Vai ver, vai morrer também quando já for velho. E já que todo mundo morre, quer dizer então que todo mundo é terminal, Maria? Acho que não. Legal que depois dessa página eu fiquei bastante apreensivo, pensando qual era afinal a doença que o Rui tinha. O irmão Rui volta para casa sob os cuidados dos pais e se despede dos enfermeiros. Vai passar os seus últimos dias em casa. A criançada toda fica sabendo da vinda dele e se reúne para brincar, com Rui, Maria e Germano, pois ficam sabendo que ele quer companhia. Nenhuma delas sabe direito ainda como lidar com a morte. Se é que alguém sabe, e isso fica evidente na cena em que uma das criancinhas propõe que eles brinquem de pega-pega e fica meio constrangida porque sabe que Rui não vai poder. Com a vinda de Rui, o dia a dia na casa ganha outra duração, como se as horas custassem a passar, e Maria se reaproxima do irmão mesmo sabendo que não tem como as coisas serem como eram antes. Fumando um cigarro atrás do outro, aos poucos a mãe de Maria começa a deixar de lado a reza incessante que fazia pelo filho, como que se dando conta de que Deus não existisse, ou pelo menos não do jeito que ela imaginava. Terço, adeus. É aniversário de Rui e Maria, comemorado ao mesmo tempo, pois os pais não tinham paciência para esperar. Comemoram como se fossem uma família feliz novamente, a parteira vem dar uma lembrancinha para Maria, e passam o restante do dia a contemplar o entardecer indo embora. No outro dia, Maria e Germano são acordados por muito barulho. Olham um para a cara do outro e já sabem o que aconteceu. Vão até o quarto onde ele estava e lá encontram todos os familiares ao redor do leito de Rui. Não querendo acreditar na morte do próprio irmão, Maria não tem coragem para ir lá se despedir. Vem cá, Maria, não faça desfeita com o Rui, ele ia gostar dessa despedida. A partir daí, a história é sobre o luto da família, dos tios, dos pais e principalmente de Maria. E sim, até eu fiquei de luto. Como se definem as coisas quando elas deixam de existir? Como se define a cor de um buraco que não é mais um buraco de verdade? Porque Maria sabia que aquele dia não era um buraco, mas era como se fosse. Porque era um lugar que de repente ficava sem coisa nenhuma. Sem terra, sem nada, e era o que aquele dia era. Assim, desde a manhã, desde o grito da mãe, foi um grito que também não tinha como ser definido por som nenhum. Que som tinha o grito que a mãe deu aquela manhã? Enquanto Maria refletia sobre o próprio luto e as circunstâncias que levaram o irmãozinho até a morte, eu ficava esperando para saber qual doença afinal tinha levado ele. Virando meio que mãe da própria mãe, Maria começa a botar na geladeira alguns afazeres para serem feitos.
Um dia volta da escola e sente um cheiro delicioso vindo da cozinha. É o almoço que está sendo preparado, a mãe fumando um cigarro atrás do outro, de batom. Maria vai para o banheiro lavar as mãos, passa pelo quarto de Rui, que já está com as roupas de cama trocadas, integrado à casa como um cômodo normal, e quando volta a mãe, insiste em servir o prato de Maria, pois a comida estava quente. Conclusão: todos aqueles dias eram dias de fazer silêncio e não importava qual era a doença de Rui. A única informação que a autora nos passa é que começam a aparecer manchas vermelhas na pele dele. Gosto dessa história sobre alguma coisa específica, doença, música, esporte, que não dão nome aos bois, ficando tudo a cargo da imaginação. Outro personagem bastante interessante é a parteira, que fez o parto em todas as criancinhas que nasceram na cidade, e depois que o Rui morre, ela vai embora da cidade, já que não vê mais sentido em ficar lá. É legal como a gente fica íntimo dos personagens depois que a história acaba, como se a doença de Rui, mesmo sendo uma criancinha que a gente nem conhece tanto, ganhasse toda uma importância só pelo fato de ser terminal. Até a próxima! A próxima resenha não sei bem qual vai ser, mas vai ser sobre alguma história que parece que eu já li antes, que conta alguma coisa que todo mundo já passou, e o fato das histórias meio que se repetirem é o que torna elas legais e tão únicas ao mesmo tempo.